Olha, ele é fundamental. Eu diria que é uma ferramenta extremamente completa de olhar para o futuro, né? Hoje, cenários, ele se tornou essencial para qualquer movimento e planejamento das instituições por conta exatamente do grau de incerteza que nós vivemos, né? Então, muitos chamam de um mundo VUCA, né, que é volátil, incerto. Outros estão chamando de BINI, que é um mundo frágil, não linear, incompreensível. Mas isso tudo se resume a um termo: incerteza. Então, o mundo está mais incerto. E por que ele está mais incerto? Porque ele está interligado, né? O processo de globalização fez com que as economias se interligassem. A internet e as redes sociais, por exemplo, fizeram com que os povos se interconectassem, né? Então, o mundo está mais interconectado. O que acontece em uma determinada região, em maior ou menor grau, afeta a nossa região. Se falássemos isso nos anos 80, talvez, poderia parecer um pouco de ciência ficção, né? Mas não. Hoje, o mundo está caminhando, apesar ainda do ir e vir, né, para uma aldeia global. Em que pese ainda existir problemas xenofóbicos, etc, etc. Mas o mundo caminha para uma aldeia global muito interconectada, né? E aí isso, por incrível que pareça, deixa tudo mais incerto. E exatamente essa incerteza nos obriga, quer dizer, obriga as organizações a trabalhar com múltiplos futuros, né? É muito complicado pensar em um único futuro, né? Então você imagina, a título de exemplo, quem se planejou antes da pandemia, né? Aí você vai dizer assim: Marcelo, mas a pandemia ela era incerta? Não, já existiam cenários apontando uma possível pandemia, né? Então você tem eventos futuros e possíveis futuros, e você tem que se basear nesses possíveis futuros. O futuro não vai ser único, ele não vai ser uma continuação do presente ou do passado. Ele vai ser múltiplo, ele vai ter um pouco do presente, mas muitos eventos incertos, né, acontecerão ainda, e a gente ainda não tem ideia de como eles vão se comportar. Por isso, e para diminuir o grau de incerteza dos tomadores de decisão, as instituições, organizações, empresas, enfim, elas precisam se debruçar sobre esses possíveis futuros e ter planejamento e ter ações para tudo isso, né? É como se eu ensaiasse o futuro antes dele acontecer, né? Quer dizer, se isso acontecer, o que eu faço? E eu ter estratégias para isso. Eu não depender mais dos eternos gabinetes de crise, né? Instituições que possuem gabinetes de crise não conseguem planejar, não planejam por cenários, porque ela está o tempo todo sendo reativa a um processo, né? E a gente sabe, um gabinete de crise, ele não soluciona problemas, ele mitiga o dano está causado, eu não me preparei para aquilo. Agora, como eu mitigo aquele dano? Então, diante disso, cenários como ferramenta de planejamento, como ferramenta de apoio ao processo de tomada de decisão, eu diria obrigatório. Hoje, a tecnologia para apoio à aplicação de ferramentas de prospectiva ou de métodos de prospectiva ainda é relativamente limitado, né? Porque a gente não tem ainda sistemas de IA que consigam pensar no futuro, como o cérebro humano pensa. Eu acho que nem existirá, né? Essa é a parte boa. Nós ainda precisamos da criatividade humana, desse processo de análise, de reflexão humana, para pensar em eventos que ainda não aconteceram e que não têm um passado, né? Então, assim, a tecnologia hoje, ela tem ajudado muito a etapa de projeção. As projeções
que são ferramentas de futuro também, só que baseada em equações matemáticas, mas que consideram passado e presente e projetam, elas têm avançado muito por conta da tecnologia. Agora, o que eu costumo chamar de prospectiva qualitativa, cenários, por exemplo, né? Não, o fator humano é preponderante. É claro que existem softwares, né? Quer dizer, o Grumbach, que foi nos dado o exemplo hoje, que é um método bem nacional, né? Os métodos da La Prospective, que é a escola francesa, que também trabalha com muitos softwares, ajudam sim, porque facilitam ali um trabalho de, vamos dizer assim, de tabulação e de uma análise preliminar. Porém, ainda a questão humana é fundamental. É claro, plataformas onde você possa, onde as pessoas possam acessar e responder um Delphi, é ótimo, né? Quer dizer, processos que te ajudem, mas eu vejo a tecnologia ainda como uma base para facilitar o processo, mas não é condição sine qua non. Se você, eu posso fazer, claro, eu não faria isso, mas eu posso fazer um cenário sozinho ou usando as tecnologias mais básicas que tem. Agora, eu ia perder um tempo enorme, né? Então, plataformas que facilitem vamos dizer, a consulta a especialistas, né? Sistemas que consigam fazer tratamentos de dados mais rápidos, que tabulem mais rápidos, vão te ajudar. Mas tecnologia para apoio ao processo de prospectiva mais qualitativo, ela entra em segundo plano aí, ela é subjacente. Agora, para as projeções, hoje em dia você tem sistemas e equações matemáticas baseadas em tecnologia muito fortes. No futuro, você provavelmente terá uma IA, uma inteligência artificial, que te ajude mais intensamente até na análise. Então, bom, o campo tecnológico está avançando de forma intensa e rápida, né? Quer dizer, os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos. Quer dizer, onde uma inovação substitui uma tecnologia já colocada. Então, assim, você tem a indústria 4.0, que já é uma realidade, ela já está em processo de difusão, mas já é uma realidade. Mas você tem campos, que a gente chama de campos de fronteira, como a nanotecnologia, a biotecnologia, a integração entre nano, bio e TICs. Então, essas áreas ainda estão em franco crescimento. Então, é possível que tenhamos, num futuro, uma humanidade, né, uma sociedade altamente tecnológica. Veja bem, é possível, né, porque se explode uma terceira guerra, a gente volta do zero. É um evento pouco provável? Espero que sim, mas é possível. Então, provavelmente viveremos num mundo mais tecnológico, né, onde questões de ética e etc. ainda estão em debate, estarão em debate, quer dizer, até onde eu vou no avanço da nanotecnologia, da biotecnologia, da IA, né? Até onde eu vou deixar a inteligência artificial tomar decisões por minha conta, né? Então, por exemplo, você falou muito aqui de defesa. Eu vou deixar que armas autônomas tomem a decisão de matar no meu lugar? Pergunta, né? Então, nós temos aparentemente um futuro altamente tecnológico, mas que vai nos trazer como seres humanos algumas indagações, algumas reflexões, né? Principalmente éticas e morais. Isso aí é fundamental. Se a ética e a moral vão frear o desenvolvimento tecnológico, a gente ainda não sabe. Isso não está claro, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia avança, você vê em alguns momentos grupos sectários também avançando, né? Então, até que ponto, por exemplo, e essa é uma grande incerteza, não esses grupos, mas valores religiosos, valores morais e valores éticos
vão impactar ou vão dificultar ou vão alterar os rumos da tecnologia. Mas se nada disso acontecer, e se isso se mantiver em forma de tendência ou mega tendência, o que a gente vai ver é um crescimento cada vez mais intenso do uso das TICs, a conectividade plena, né? Processos produtivos totalmente automatizados, com uma interferência humana mínima, diria eu, produtos que a gente não consegue nem imaginar, né? Muito baseado em biotecnologia, nanotecnologia. Isso afeta toda a cadeia produtiva, todos os produtos de uma forma geral. Então, se nada mudar, se essas questões incertas não afetarem, o mundo será altamente tecnológico, intensivo, muito intensivo em tecnologia. Como isso vai impactar a nossa vida, a nossa sociedade, é uma grande incógnita.